Valério Arcari, tem muito tema para conversar com você hoje, mas a gente quer saber de Portugal, né? Acho que talvez no Brasil, o maior especialista na política portuguesa, na esquerda brasileira, é você. Viveu em Portugal, tem vínculos profundos com Portugal, e eu quero. Tá todo mundo muito impactado, chocado, chocada com essa vitória, com esse crescimento da extrema-direita lá. O que aconteceu em Portugal? Qual a sua análise e o que vem pela frente? Olha, aconteceu um terremoto político trágico. A gente tem que admitir que um ciclo político se encerrou em Lisboa. Foi um período longo de alternância da centro-direita e da centro-esquerda, e no marco da integração de Portugal, primeiro no mercado comum europeu e depois no Tratado de Maastricht, no euro e na União Europeia. E nesse intervalo de décadas, uma massiva transferência de empréstimos que permitiu que, ao contrário de boa parte das nações que estão no núcleo central da União Europeia, como a Alemanha, a França, durante todo um período histórico, o Reino Unido, mesmo a Itália, em Portugal, em função da peculiaridade fundamental do lugar de Portugal, que foi o processo da Revolução Portuguesa, ou seja, a ditadura salazarista se manteve durante quase meio século. Rebeca, Mauro, nós estamos falando de 48 anos, e ao final uma guerra colonial que se estendeu de 1961 até 1974, e que exigiu da sociedade portuguesa uma hemorragia que é quase incalculável, ou seja, a preservação de um exército totalmente desproporcional, de quase 100 mil homens durante muito tempo, né? Durante mais de 13 anos. E a divisão das Forças Armadas, e depois uma onda revolucionária que foi a mais poderosa que a Europa Ocidental conheceu desde a estabilização ao final da Segunda Guerra Mundial. Esse processo ele tinha uma dinâmica anticapitalista, ou seja, a Revolução Democrática se transformou em Revolução Social. Finalmente foi derrotado com uma intervenção das Forças Armadas na madrugada do 25 de novembro, um autogolpe do sexto governo provisório, liderado por Ramalho Eanes, que, paradoxalmente, em 76 foi eleito presidente da República, e, a partir daí, vingou a orientação, liderada pelo Partido Socialista, de integração na Europa, mas a compensação foram as transferências dos fundos estruturais. Nessa dinâmica, o capitalismo português conheceu enormes reformas e, portanto, se estenderam, ainda que muito atrasados e não na mesma profundidade, mas se estenderam direitos sociais para os trabalhadores e para o povo, que melhoraram de uma forma muito significativa a vida. E isto permitiu uma estabilidade para a alternância moderada da centro-direita e da centro-esquerda. Muito bem, este ciclo acabou. Estas foram as eleições mais importantes em Portugal, Mauro, desde a Revolução do 25 de Abril. E o paradoxo é que 50 anos depois, no dia 25 de abril, estará no poder, no Palácio de São Bento, o governo mais reacionário desde o 25 de abril. Nós estamos falando de um pelo voto, e não por um golpe, pelo voto. Pelo voto. Ou seja, surge uma extrema-direita com um acento neofascista que, no intervalo de 4 anos, conquista quase 20% dos votos.
E isso permite, inclusive, uma legitimação da representação institucional, ou seja, o André Ventura tinha sido eleito sozinho como um dissidente do PSD, do PPD, que era o nome histórico, enfim, do bloco da direita, e isso foi há 4 anos atrás. Agora elegeram 48 deputados, ou seja, é um crescimento meteórico, vertiginoso, é um tsunami, é um terremoto, é um deslocamento à direita de toda a sociedade, portanto, é uma sinalização, mais uma sinalização do contexto internacional que nós estamos vivendo, ou seja, os ajustes que têm sido feitos desde 2008, em função da última grande crise econômica internacional, eles têm um custo histórico. O preço vai ser cobrado pela vida. Quer dizer, aqui está o custo. O Partido Socialista rompe qualquer tipo de negociação à sua esquerda com o Bloco e com o Partido Comunista, antecipa eleições e disputa uma maioria absoluta para governar sozinho, e, neste intervalo, o que nós vimos foi a vida se degradar, ou seja, veja, Portugal chegou a uma situação meio absurda, que é que o preço médio de uma casa para morar, de uma moradia, de um apartamento em Lisboa, é hoje 3, 4 vezes mais alto em Lisboa do que nas principais cidades do Estado espanhol. 3 a 4 vezes maior. E isso num país em que o salário mínimo é um dos 5 mais baixos da Europa. E, portanto, a vida ficou muito, muito, muito dura. Nós estamos falando, depois da experiência da pandemia, uma crise profunda das 3 conquistas sociais mais importantes que ainda estavam de pé. Essas 3 conquistas são a educação pública de qualidade, o Sistema Nacional de Saúde e o sistema de previdência social, o direito à aposentadoria. Veja, nenhum dos amigos da minha geração se aposentou até hoje. Por quê? Porque ninguém consegue se aposentar antes dos 68 anos em Lisboa. Eles olham para mim, mas você saiu, foi para um país periférico, semi-periférico como é o Brasil, e se aposentou. Nós nunca nos aposentamos, ou seja, são regras de acesso à aposentadoria tão duras que, na prática, as pessoas já estão exaustas com o inevitável desenvolvimento da debilidade física, das doenças crônicas. O mesmo remete ao tema da educação. A situação é tão grave que a nova geração não quer assumir a docência. Este fenômeno há uma latino-americanização, ou seja, as condições de trabalho, a desvalorização da carreira docente, a decadência salarial é tão profunda que, ainda que o acesso ao ensino superior tenha aumentado, a nova geração não quer ser professora, não quer ser professor. E quando falamos da saúde pública, nós estamos falando do país da Europa, onde a expansão da medicina privada foi mais acelerada em todos os últimos anos, desde a pandemia. Então, é saúde privada, educação privada, previdência privada, é toda uma dinâmica de erosão das conquistas sociais, e é nesse contexto que surgem 3 fatores que eu creio que são chaves para explicar o papel do Chega. O primeiro é o que eu desenvolvi, a degradação das condições de vida da classe trabalhadora e, portanto, a fragmentação. Nós estamos falando de um país que tem pouco mais de 10 milhões de habitantes e que tem alguma coisa em torno de entre 750 mil e 1 milhão de imigrantes. A colônia mais importante é a brasileira, não são menos de 500 mil de pessoas, uma parte legalizada,
uns 350, 400 mil, não sei os últimos números, mas uma parte ainda em processo de legalização. Portanto, uma fragmentação da classe trabalhadora, na qual os imigrantes são aquele segmento que não tem direitos, que não tem contratos, portanto, são asiáticos, são nepaleses, são bangladesh, são paquistaneses, indianos na agricultura, nas colheitas, são os eslavos na construção civil, são os brasileiros nos serviços, nos restaurantes, na hotelaria. Depois você tem a explosão do fenômeno das redes sociais, das fake news, ou seja, a selvageria da internet, a mentira, a fraude, a calúnia, o ódio e, portanto, a xenofobia, o racismo, o machismo, o colonialismo. E, finalmente, surge uma figura carismática, como no Brasil, o papel do indivíduo na história. Surge o André Ventura, um demagogo profissional de grandes habilidades. Nós tínhamos... É um tema interessante de depois a gente conversar sobre, comparativamente, a personalidade do André Ventura, do Milei e do Bolsonaro. Opa. E, finalmente, a referência histórica do Trump. Aqui há elementos, né, do tipo de carisma, um tema bem interessante. Vamos tratar dele na sequência. Rebeca, entra nessa conversa e depois volta. Achei muito interessante esse tema aí, essa comparação. Sim, eu queria aproveitar esse gancho, Valério, justamente para te perguntar, né? O fascismo tem tomado conta, a gente tem visto isso com base, né, para falar, tem tomado conta do mundo. O que essas eleições de Portugal ensinam para nós, brasileiros? Quais ensinamentos ficam para a gente? Bom, eu acho que se o Lula está acompanhando a situação internacional depois da derrota, Mauro, do Alberto Fernandes, do peronismo na Argentina e agora do Costa em Portugal, eu, se fosse ele, chamava uma mesa redonda de especialistas. Pessoal, vamos discutir aqui o que está acontecendo, porque está difícil. Vamos combinar. O mundo está ficando complicado. A extrema-direita é um pesadelo, Mauro. As pessoas da nossa geração, me perdoem os mais jovens. Nós nunca... Veja, a extrema-direita, para aqueles como eu e o Mauro, que chegamos à vida adulta nos anos 70, a extrema-direita tinha se transformado na América Latina, depois do fim das ditaduras, em correntes residuais. Eram correntes residuais. Veja, em Portugal, a Aliança Democrática, conto-vos um episódio que é divertido. A Aliança Democrática é uma aliança do PPD, que era o partido do Sá Carneiro, que era o partido liberal, da direita liberal, da dissidência liberal do partido da ditadura, da União Nacional, que era o partido do Salazar e do Marcelo Caetano, com o CDS, Centro Democrático Social, e o Partido Popular Monárquico. Estes partidos, veja, observem o nome destes partidos, porque muitas vezes o vocabulário ele indica para onde evoluiu, como era e como evoluiu o pêndulo da relação social de forças. O PPD do Sá Carneiro virou Partido Social Democrático. Não tem nada a ver com a social-democracia, é um partido liberal duro. Centro-direita com uma ala à direita da direção. No caso, o Passos Coelho, que a candidatura e o provável primeiro-ministro, que será convocado pelo Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da República, que é deste partido, que já foi primeiro-ministro por este partido. A ala direita do PSD é o Passos Coelho, que foi primeiro-ministro também eleito em 2011, associado ao Portas, foi um governo de ataque frontal às condições de vida e explica em grande medida a eleição do Antônio Costa depois em 2015. Mas chama Partido Social Democrata. O partido que está à direita do PSD se chama Centro Democrático Social. Não tem nada de centro, Mauro. Era um partido que estava direita dura. E o partido monarquista chama Popular Monárquico. Evidentemente, é 75, né? 74, 75, se organizam os partidos. O pêndulo está todo à esquerda e até o Partido Popular Monárquico, no seu programa, defendia o socialismo com a monarquia, com a volta dos Braganças. Socialismo com os Braganças. Esse é o programa do PPM. Bom,
evidentemente, nós estamos falando de um processo que, eu repito, encerra um ciclo histórico e é um deslocamento à direita de todas as relações políticas de força que expressa uma nova relação social de forças em linguagem marxista. Ou seja, o que explica isso? Explica que o que prevalece entre os trabalhadores e a juventude é insegurança, é medo, é desânimo, é uma desmoralização político-social que levou a que mesmo os movimentos mais poderosos de resistência, houve uma greve de professores, uma greve com elementos selvagens, ou seja, entre aspas, ou seja, um desafio até ao sindicato moderado, que tinha a liderança da Federação Nacional dos Professores por um sindicato rebelde, um sindicato combativo de base, chamava Stop, parem. Esse Stop era um sindicato que tinha grande audiência, que tinha o peso de massas, que tinha a confiança dos professores, uma greve poderosíssima contra o governo de Antônio Costa, porque os professores chegaram a uma situação limite que eles já não aguentavam mais. Então, o primeiro elemento que explica a avassaladora vitória da extrema-direita é a crise econômica e social, a desmoralização dos trabalhadores e nos setores médios. Bom, nos setores médios, o desgaste completo com o fim do que chamamos de Estado Social, que são as conquistas históricas do pós-guerra, e que foram construídas em negociações entre os partidos moderados da classe trabalhadora, os partidos socialistas, os partidos comunistas. Na Itália, o Partido Comunista com mais peso; na França, o Partido Comunista com mais peso; na Inglaterra, na Grã-Bretanha, no Reino Unido, o Labour Party. Isto tudo chegou atrasado à Península Ibérica, porque, ao final da Segunda Guerra Mundial, Franco e a ditadura que se impôs no final dos anos 30, com a derrota da República na Guerra Civil, e em Portugal, Salazar se preservaram. Então, este Estado social ele desmoronou. Então, as camadas médias, que são pequenos proprietários, é um país de pequenos proprietários, ou seja, para nós termos uma ideia, em Portugal, nós temos mais de 40%, nós temos mais de 75% da população que tem casa própria. E nós estamos falando de mais de 40% da população que tem duas casas, porque é muito comum, como a transição foi tardia do campo para a cidade, que a população urbana, inclusive a classe trabalhadora, tenha herdado a casa dos pais em alguma região dos interiores, nas beiras, em Trás-os-Montes, no Ribatejo. A migração interna era um país ainda agrário, camponês, até o início dos anos 50. Nós temos uma camada média de pequenos proprietários muito grande, uma valorização dos imóveis. Portugal foi descoberta como um destino hype do turismo internacional. Lisboa virou uma capital dos nômades digitais. E, portanto, a renda dos aluguéis permitiu uma entrada extra para as camadas médias e isso impulsionou uma demanda por educação privada, saúde privada, poupança privada, desgaste do governo. Você tem uma fração da classe dominante que diz que aqui chegou a hora de subverter as relações sociais de força. É necessário nivelar as condições de acumulação capitalista por padrões latino-americanos. Ou seja, o custo do trabalho, o custo unitário do trabalho ficou muito elevado, diz uma fração da burguesia. Nós não temos como garantir este nível de distribuição de renda, esta europeização da sociedade portuguesa, que leva a que o padrão de vida das camadas médias, sobretudo os padrões da classe trabalhadora, sejam os padrões europeus com desconto. Não, é preciso nivelar por padrões latino-americanos. Veja, é um discurso, uma ofensiva
é um projeto muito semelhante ao que nós ouvimos durante 7 anos, desde o golpe institucional de 2016 com o Temer e depois com o Bolsonaro. Só que aqui, em vez de latino-americanização, é preciso nivelar por padrões asiáticos. Na Europa, em Portugal, é preciso nivelar por padrões latino-americanos. Mauro. Mas deixa eu te colocar uma questão aí que me ocupa nesse momento. Você falou do Alberto Fernandes. Então, Argentina é Argentina, Portugal é Portugal, Brasil é Brasil, dimensões diferentes, mas, enfim. Você falou do governo social-democrata, né? Não é um PS, é o Partido Peronista e tal, mas um governo de centro-esquerda tendendo cada vez mais para o centro, Alberto Fernandes, um fiasco. A gente olha para Portugal e vê um governo do Partido Socialista, um partido originalmente de centro-esquerda, tendente cada vez mais ao centro, um fiasco. Eu olho para o governo Lula aqui no Brasil, um governo de centro-esquerda, tendente cada vez mais ao centro, e falo, meu Deus, o que pode vir pela frente? Há um padrão. Pois é. Padrão. A gente começa a ter um padrão. E aí, a pergunta que eu ia te fazer é exatamente isso. E o governo Lula? Olha para lá, tá claro, né, que o que levou à ruína tanto o Alberto Fernandes quanto o governo do Costa, lá em Portugal, foi essa convergência para o centro. Né? Claro. E na convergência para o centro, dançou. Né? E o que eu vejo aqui no Brasil é uma convergência para o centro também do governo Lula. Claro, esse exatamente é a mensagem que chega das urnas de Portugal. Qual é a principal lição das eleições portuguesas? A lição é dramática. Se governos que unem partidos, no caso de Portugal era maioria absoluta, era só o Partido Socialista, no caso da Argentina era só o peronismo, era o kirchneirismo, e, enfim, as alas mais moderadas do peronismo, mas, enfim, ainda um movimento unificado. Se os partidos que recebem os votos da classe trabalhadora, recebem o voto dos oprimidos, quando chegam ao poder, continuam atacando as condições de vida da classe trabalhadora, se eles não fazem governos de esquerda, ou seja, se eles não representam os interesses do trabalho, se eles cedem ininterruptamente à pressão dos governos dos países centrais, portanto, no caso de Portugal, do imperialismo, no caso da Argentina, no caso de Portugal, da União Europeia, do imperialismo europeu, ou seja, nós estamos falando do eixo franco-alemão, que é o núcleo duro da União Europeia. No caso da Argentina, a pressão de Washington. No caso do Brasil, nós temos pressão de todo mundo, do Japão, dos Estados Unidos, da União Europeia. Estamos bem servidos de pressões imperialistas. Todos eles têm interesses no Brasil. Se os governos que têm a representação dos trabalhadores, eles não resistem a estas pressões, se eles aceitam a ditadura do capital financeiro, que fundamentalmente diz é preciso choque fiscal, é preciso uma política monetária contracionista e é necessário liberdade de movimentos e, portanto, câmbio fixo para que o investidor estrangeiro saiba que está garantida o seu investimento quando quiser sair e quiser fugir por alguma razão. Então, o tripé macroeconômico, a estratégia liberal, que é a doutrina do nosso tempo, do capitalismo contemporâneo, que fundamentalmente consiste em subverter as conquistas dos trabalhadores do pós-guerra na Europa, e no caso do Brasil, as conquistas pequenas, mas no Brasil o que é pequeno é grande por causa da desigualdade e da pobreza extrema, que foram o produto de uma intensa luta de classes desde o final da ditadura. Houve conquistas depois do final da ditadura. É isto que o Bolsonaro quis subverter, por isso essa obsessão das reformas trabalhistas, das reformas da Previdência, são todas, da autonomia do Banco Central, são todas medidas que têm como objetivo subverter a relação social de forças, impor um novo padrão, no caso do Brasil, padrão asiático.
No caso de Portugal, do Estado espanhol, da Grécia, padrões latino-americanos, nivelação, quer dizer, não pode ser que o salário mínimo continue em Portugal em 800 euros. Não pode, tem que cair. Não pode ser que haja um núcleo da classe trabalhadora que tenha, no fundamental, conquistas intactas. E aí vem a manipulação dos imigrantes, vem a xenofobia, vem o discurso demagógico da corrupção. Vamos dizer, em Portugal, todo esse processo foi aberto por uma operação do Ministério Público que é inacreditável, que é indescritível, que é ilegítima, é lawfare. Se descobriu que o Antônio Costa foi empurrado para a renúncia porque havia uma citação a um Antônio Costa numa intervenção, uma falação no telefone que foi gravada. Esse Antônio Costa não era o nome dele, era um homônimo, não era ele. Ele renunciou. Ou seja, as eleições foram antecipadas em torno de uma operação de cerco judicial contra o Partido Socialista, acusado de corrupção. Então, a corrupção ela manipula uma ilusão nas camadas médias de que a sociedade capitalista portuguesa, ou brasileira, ou argentina, são sociedades ricas, que existe muita riqueza e é desigual. Mas o problema não é a desigualdade. Naturalizam a desigualdade. Eles, fundamentalmente, estão dizendo que os pobres são pobres porque merecem ser pobres. E os ricos são ricos porque merecem ser ricos. O problema é a corrupção. Se não houvesse os bandidos, os vigaristas da corrupção, aqueles que nos estão roubando, e quem está nos roubando é o Estado. Então, não, veja, a classe dominante, os capitalistas, os patrões, os donos das empresas, aqueles que estão contratando as centenas de milhares de imigrantes em condições, inclusive ilegais, porque ilegalidade é contratar 300, 400 mil pessoas num país como Portugal, em que a população economicamente ativa está em torno de 6 milhões e meio, ou seja, 5% da população não tem direito. Essa ilegalidade, isso não é um problema. O problema é que houve um telefonema que está associado a um tal de Antônio Costa, que depois se descobre não é o primeiro-ministro. Sim, Valério. Diga. Olha só, você citou essa questão da comparação entre o Ventura, Bolsonaro, Milei, e eu gostaria que, antes da gente encerrar, se você trouxesse esses pontos, destacasse no que eles se assemelham e no que eles se diferem, embora todos sejam fascistas de extrema-direita. Explica para a gente esses pontos, por favor. O papel dos indivíduos, né? É fascinante. Exato. O tema do papel dos indivíduos. Eu estou escrevendo um pouco sobre isso. Eu estou trabalhando com algumas hipóteses, né? Ainda não tenho opiniões muito consolidadas. Veja, Milei é um histriônico, tem os elementos do bufão. O bufão é um personagem, historicamente, que está associada à ideia de uma liderança irreverente, um debochado, uma liderança que tem elementos de loucura, ou seja, o bufão ele é um ator, ele encarna um personagem, ele desafia tudo e todos, ele simula que não tem temor, que ele se apresenta diante da nação como aquela voz que nunca será interrompida, intimidada. Há um elemento, portanto, de dissimulação, de teatralização na personalidade do bufão. Isso fica muito claro quando nós pensamos no Boris Johnson, no Reino Unido, quando pensamos no Trump, nos Estados Unidos, todos eles tinham esta atração. O Jânio Quadros, aqui no passado, no Brasil. O Jânio, no Brasil, perfeito. É o elemento do ator, né? O bufão, um elemento de entretenimento. Isto eu creio que é muito mais claro no Milei do que no Bolsonaro e no Ventura. O Ventura
ele é uma liderança carismática no sentido de que ele assume o papel do português médio. Portanto, ele fala palavrões, ele é grosso, ele é violento, ele é disruptivo no sentido que, em todas as intervenções, ele não respeita nada nem ninguém, nem homem, nem mulher, nem mais velho, nem mais ou mais jovem. Ele é um possesso, digamos, é uma alma furiosa. O seu carisma vem de uma autenticidade lusitana popular, portanto, ele procura uma identidade com as camadas inferiores da sociedade portuguesa. Veja, a sociedade portuguesa ela tem uma forte influência francesa na educação e inglesa nos costumes. E portanto, os ingleses, vocês sabem, são um pouco formais e mais pomposos na presença. A burguesia inglesa gosta de imitar os modos da aristocracia inglesa. E a aristocracia inglesa era a representação tardia, arcaica, retrógrada, digamos, era como se fosse uma relíquia social, não é? A nobreza inglesa, de uma sociedade que deixou de existir há 300 anos atrás. O André Ventura ele não ocupa esse lugar. Essa postura meio britânica, meio pomposa, meio formal, de uma seriedade. Ele rompe com tudo isso. Ele tampouco é um homem da cultura, pela influência francesa. Não é um homem instruído. Ele era um comentarista de futebol. Foi eleito vereador por uma das cidades dos subúrbios de Lisboa, dos subúrbios populares, em Loures, ou seja, ele é uma figura que procura o carisma nesta autenticidade popular e numa violência. Nisto são iguais. Bolsonaro, Milei, Ventura e Trump, e em grande medida Boris Johnson, com o discurso furioso contra a União Europeia. Eles são muito violentos, são muito agressivos, eles defendem uma ruptura, eles falam uma linguagem reacionária, mas o impulso é contra-revolucionário. O impulso é mais do que reacionário, é contra-revolucionário. Por isso, há os elementos neofascistas, estão presentes os elementos neofascistas. No caso do Bolsonaro, isso é muito claro pelo chamado permanente à mobilização. Ou seja, o bolsonarismo é uma corrente política de combate, de mobilização permanente. É uma corrente que se apoia numa vanguarda reacionária que, mesmo nas condições muito difíceis que os generais do núcleo duro do governo Bolsonaro e que o próprio Jair Bolsonaro está, pela investigação com provas irrefutáveis de preparação do golpe de Estado, e depois em função do que ocorreu um movimento, uma semi-insurreição golpista no Brasil, eles não se intimidam, eles voltam às ruas. 25 de fevereiro eles deram uma demonstração de força, mais de 150 e 200 mil pessoas na Avenida Paulista. Do Bolsonaro, né? Nem o Milei apresenta na Argentina agora, o Ventura vamos esperar, mas aparentemente não, nem o Trump. O Trump apresentou no 6 de janeiro, mas ele não prosseguiu nessa pegada, né? Esse é um diferencial. O bolsonarismo é um diferencial que favorece o Bolsonaro em relação aos demais. Claro, o Bolsonaro, mobilização permanente. Os dois traços que distinguem o bolsonarismo da experiência portuguesa e argentina, quando falamos dos Estados Unidos, é sempre diferente, porque aí é uma sociedade qualitativamente mais complicada e diferente, é o país mais rico do mundo, enfim. É outro contexto, é outra classe média, outra classe trabalhadora. É outra burguesia, sobretudo. É a burguesia que tem a fração mais poderosa da burguesia que manda no mundo, são os donos do pedaço, por enquanto, né? Estão ameaçados. Tudo isso é em função exatamente de que estão ameaçados. Muito bem. No Brasil, nós temos essa mobilização dos setores médios, nós temos as pesquisas. É evidente que na Paulista o que estava era uma população masculina, de meia idade, com escolaridade superior, que ganha, enfim, muito acima da média salarial do país, entre 5 e 10 salários mínimos. São setores médios rancorosos, ressentidos, que estão muito preocupados com a sua perda de status, que
que estão rompidos com o regime democrático. Eles olham para este intervalo que nos separa de 1985 a 86 e dizem que desastre, que merda. Ou seja, o Brasil construiu o sistema unificado de saúde. Não, mas isso é um desastre, porque eu pago o plano de saúde, está cada vez mais caro. Então, é este núcleo dos que usam a escola privada, usam o plano privado de saúde, compram previdência privada e estão vendo a sua decadência econômica e social, porque o capitalismo brasileiro, ele, e também em função do contexto internacional, está ficando mais desigual. A máxima concentração é nos estratos muito, muito, muito elevados do 1% da sociedade, dentro do 1%. E, portanto, nas camadas médias, a vida ficou realmente mais dura. Ou seja, o Brasil dos anos 70, qualquer pessoa não precisava ter talentos excepcionais, ser particularmente estudioso e inteligente, tinha acesso a uma faculdade, mesmo que fosse privada, tinha um diploma, entrava no mercado, Mauro, ganhando entre 7 e 12 salários mínimos. Entre 7 e 12 salários mínimos. Eu, quando cheguei, tinha 21 anos, fui dar aula em cursinho, ganhava $1.000 por mês, em dólares de hoje. Então, e dava 20 e poucas aulas, Mauro. Era outro país, um país no qual os setores médios tinham um prestígio, tinham um privilégio. Eu, antes de ter 30 anos, entrava no restaurante e os garçons diziam: doutor, para onde é que vai? Doutor. Por quê? Porque eu era branco. Porque era articulado na expressão, percebiam que eu tinha educação superior, já virava doutor. Então, este prestígio social está ameaçado. Hoje, alguém que tem 25 anos e veio destes setores médios, os pais olham para os filhos e dizem: não vão poder ter o padrão de vida que nós tivemos se nós não estivermos sustentando, não saem de casa dos pais. Este fenômeno que nós estamos vendo no Brasil, né, nas camadas médias, os filhos chegam aos 30 anos, não saem das casas dos pais, porque não têm uma localização no mercado de trabalho, muitas vezes têm escolaridade até mais alta, mas não têm oportunidade no mercado de trabalho para terem o padrão de vida que os pais tinham. Esse fenômeno ocorre em Portugal. Os filhos estão nas casas dos pais. Não há como um professor alugar uma casa, um apartamento para morar em Lisboa. Se vai dar aula na Grande Lisboa, tem que viver no limite da periferia, para lá de Odivelas, para lá de Almada. Tem que viver a 25, 30, 35, 40 quilômetros de Lisboa. Então, são estas condições. O Bolsonaro, ele não é um bufão, ele vem de educação militar. Ele não é um... Ele é um charlatão, evidentemente. Todos são charlatães. Mas ele tem um elemento diferente. Ele tem um elemento plebeu militar. E, portanto, o discurso dele é um discurso que permite uma imensa identificação com as camadas plebeias da classe média brasileira. Ou seja, ele é direto, ele é anti-intelectual, profundamente anti-intelectual. Ele despreza todos os rigores da construção de ideias que estejam fundamentadas na análise da realidade. Ele despreza. Ele é puro sentimento. Veja, o discurso na Paulista, ele reivindica a história da vida dele. Ele fala do pai, ele está recorrentemente falando que a sua família é o seu exército. Então, esta identificação com as forças militares, com a família da polícia. Na Paulista estava a família policial, ou seja, uma parte daqueles 150, 200 mil pessoas eram os policiais que iam com as famílias. Que no Brasil é um aparato monumental, que ficou intacto desde o final da ditadura. Esta gente toda também se sente ameaçada, se sente encurralada, se sente diminuída, se sente desprezada, incompreendida, é profundamente rancorosa, ressentida com as liberdades democráticas. Bom, qual é o desafio para o Lula? O desafio para o Lula é se ele quer seguir o caminho e cometer os erros do Alberto Fernandes e do Antônio Costa. Porque quem pensa
que, diante do Brasil, o único cenário que está colocado é a reeleição do Lula em 2026, está tomando alguma coisa no café da manhã que tem que dizer para todos nós, porque isso aí é um estado alterado de consciência. Eu quero saber o que é esse café da manhã. Que leite é esse? Café é esse? Qual é o pão? Porque a verdade é que a situação é muito, muito mais grave. Nós não sabemos sequer qual vai ser o desenlace das eleições municipais deste ano. Nós estamos agora em março, em 2, 3 meses, começa a campanha eleitoral a sério. Ou seja, a disputa política mais dura. Já começou a campanha eleitoral, mas a disputa política mais dura. E o terreno mais importante vai ser a capital de São Paulo. Evidentemente, é a disputa do Boulos contra o Nunes. E nós sabemos, e o bolsonarismo também sabe. Ninguém está distraído neste processo. E os desafios estão colocados. Quer dizer, nós estamos há 2 semanas do aniversário dramático de 60 anos do golpe militar e o Lula puxa a orelha do Silvio Almeida porque ele ia fazer uma sessão pública em defesa das liberdades democráticas, condenando o golpe de 64. O golpe de 64 é uma insurreição militar que introduz métodos de guerra civil para consolidar uma ditadura que levou a que dezenas de milhares fossem perseguidos, dezenas de milhares fossem presos e boas centenas, né, alguma coisa, pelo menos em torno de 500 pessoas, foram assassinadas nos porões da ditadura. Nós estamos falando de um regime, portanto, que não pode ser nem absolvido, nem anistiado, nem romantizado. Nem esquecido. Nem esquecido. Quer dizer, romantizar o que foi a ditadura militar, que é o que faz uma boa parte da base bolsonarista, é uma loucura. Agora, a esquerda não combater a memória do que aconteceu há 60 anos atrás. Vou repetir, eu nem acredito. Foi há 60 anos atrás e nós não podemos disputar a memória, porque nós não queremos provocar a base bolsonarista. Foi há 60 anos atrás. Quer dizer, daqui a pouco nós estamos numa situação no Brasil em que é o próprio governo, sob pressão do Congresso Nacional, do Lira e do Pacheco, que defende para a sua base social que nós temos que ficar quietos, em casa, de casa para o trabalho, de trabalho para casa, aceitando. Nós não queremos tensionar com o Lira e com o Pacheco. Oh, atenção, um minutinho. O Lira apoiou quem na campanha eleitoral? Por sinal, jantou ontem com o Bolsonaro para falar sobre 2026. Pois é. Então, vejam, então o governo Lula está recebendo das eleições portuguesas um alerta amarelo. O alerta amarelo é que não pode girar para o centro. Ele tem que procurar uma governabilidade com outros recursos. E, evidentemente, se não pode se apoiar no Congresso Nacional, vai ter que se apoiar na sociedade. Portanto, o lulismo, o reformismo fraco, o reformismo quase sem reformas, foi o título de um livro que eu escrevi há mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, ele está diante de um desafio, diante de si próprio e da sua história. Ele surge como a esquerda do combate, da esquerda militante. Né? Ele surge, o PT, em 1980, como o partido que era independente dos capitalistas e não aceitava a cumplicidade do MDB com o pacto da transição controlada, negociada, construída pelo Golbery, pelo Geisel, e depois continuada pelo Figueiredo. Ele é o partido que, como expressão das greves, dos movimentos de mobilização dos metalúrgicos, dos professores, dos petroleiros, ele diz abaixo a ditadura. É o partido que diz, não, aqui há 2 campos, abaixo a ditadura. Não há legitimidade, abaixo a ditadura. Muito bem. O PT, das origens, evidentemente, não existe mais. Mas existe, como em Portugal, eu acho que há uma semente do 25 de abril, eu acho que talvez na esquerda brasileira ainda haja uma semente. Evidentemente, não acho que esta semente esteja no Palácio do Planalto. Não está no Palácio do Planalto. Vamos dizer as coisas como são. Eu não tenho o mesmo entusiasmo pessoal da Maria Carlotto com a figura do Lula. Eu o admiro e respeito, evidentemente, porque esta história que nos separa de 1979 foi longa e o papel do Lula foi fundamental, mas o Lula sempre foi um moderado e, portanto, não nos enganemos, a orientação vem do Lula.
Ele dá a última palavra. É uma ilusão. É preciso pressionar, não o Pimenta. É preciso pressionar, não o Rui Costa. É preciso pressionar, não o Padilha. É preciso pressionar o Lula. É o Lula que nós temos que pressionar. Mas isso passa por uma esquerda mais combativa, mais vinculada aos movimentos sociais, pelas frentes. Por isso, o ato do próximo dia 23. Por isso, hoje, nós estamos saindo às ruas para gritar quem mandou matar a Marielle, na escadaria ali em Pinheiros, na Cardeal Arco Verde. E dia 23, sábado da semana que vem, são as concentrações em todo o Brasil. No Pelourinho, em Salvador, no Largo São Francisco, em São Paulo, em todo o Brasil, em toda a cidade. A esquerda tem que sair. E aonde a esquerda está em cidades pequenas e está isolada, faz uma faixa. Sai para as ruas com uma bandeira, sem anistia, Palestina livre. Nós vamos às ruas dia 23. Mauro, é resposta. Não importa. Nós começamos com dificuldade de mobilização. Há uma força social de choque do bolsonarismo que é superior a nós, mas isso não pode nos intimidar. Não pode nos intimidar. Nós temos que responder com as forças que nós temos. Se não podemos contar com o governo, vamos contar com as nossas próprias pernas, com coragem, com altivez, com orgulho, sem anistia, ditadura nunca mais. Quem mandou matar Marielle, Palestina livre. Não sei quantos Valério, milhares. nós vamos ter que encerrar, já passamos bastante do nosso horário, mas eu gostaria que você voltasse semana que vem, antes do dia 23, para falar exatamente dessa questão do dia 23. Nós temos, antes do dia 23, nós temos sábado, no Rio de Janeiro, o lançamento da pré-candidatura do Ramagem. O bolsonarismo está dizendo que vai botar 80 mil pessoas nesse lançamento. Se isso acontecer, o cenário dá mais um aperto, vamos dizer assim, no parafuso do cenário político. E tem essa questão, acho que é uma questão que você traz aqui que nós vamos conversar. 2026 está no papo, se o Lula for candidato? Outubro está no papo em São Paulo, com Boulos e Marta? Acho que são indagações importantes que você coloca para nós. Se você puder voltar semana que vem, vai ser muito bom. Pode ser? Exatamente, Valério. Nossa, muito obrigada pelas suas considerações, super importantes, sintetizou também aquilo que a gente vem falando ao longo do programa. Nós elegemos Lula para que ele nos representasse. E é isso que a gente espera dele, não é? Maravilha. Muito obrigada. Até lá, até semana que vem, Valério. Abração. Aquele abraço, bom dia para todos. Abração.